nós não poderíamos deixar de falar sobre uma mãe. E hoje nós vamos estar falando sobre uma mãe, Joquebede. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. O versículo 1 ao versículo 10, de 1 a 10, que vai falar do nascimento de um menino chamado Moisés. Eu sei que você conhece essa história. Sua mãe contou essa história para você quando você era criança. Aprendeu na escola dominical. Tem aprendido aqui na igreja da criança. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela fala muito aos nossos corações. Amém? E essa palavra não é diferente. Assim como ela falou ao meu coração, vai falar a cada coração. Ao coração das mães, ao coração dos pais, ao coração dos filhos. Precisamos simplesmente estarmos abertos para ouvirmos aquilo que Deus já reservou para cada uma de nós. Amém? Então vamos fazer essa leitura. O nascimento de Jesus. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Opa, isso. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deitou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e o amamentou. Desculpa, leve este menino e amamenta-o para mim, e eu lhe pagarei o que for necessário. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Vamos orar mais uma vez, amado Deus. Na tua doce presença estamos, ó Pai. Nesse ambiente onde o Senhor preparou para aqui estarmos. Ah, amado Espírito Santo, queremos pedir nesta hora que o Senhor aquieta os nossos corações. Fale com cada mãe, com cada mulher, com cada pai, com cada filho nesta noite. Porque desejamos ouvir a tua voz. Desejamos, ó Pai, ser uma mãe avivada por ti, ó amado Espírito Santo. Que eu diminua, mas que Cristo cresça para a honra e glória do teu nome. Amém, 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 amém. A história dessa mulher chamada Joquebede. O tema que vamos estar estudando nesta noite, Joquebede, uma mãe avivada. Vamos falar juntos? Joquebede, uma mãe avivada. Você é uma mãe avivada? Se você não é, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui nesta noite avivadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa mulher, essa mãe,
considerada uma mulher de oração, uma das mais fortalecedoras, pois ela se destaca aqui na Bíblia como sendo a mãe de Moisés. E ela se destaca pela sua fé. E isso serve para nós, mães que aqui estamos, as mães que estão assistindo em casa. Sermos destacados pela nossa fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos e nós cremos. Como mães, o que você espera, o que você crê, o que você deseja. Isso é o avivamento que o Espírito Santo quer colocar na nossa vida. Como eu e você sabemos, Joquebede era mãe de Moisés. E esse texto que nós lemos relata o seu nascimento. Joquebede era filha de Levi, neta de Jacó. Ela casou com um homem chamado Arão. Um bom nome para você colocar no seu filho. Ou filha. Arão. Ela foi mãe de 3 filhos. Arão, Moisés e Miriam. Vou contar um segredo. Quando eu nasci, minha mãe queria que colocasse Miriam. Mas meu pai, quando foi registrar, colocou Marta. Só mudou. Mas Miriam é um nome muito belo. E o nome de Joquebede tem um nome muito especial. Você sabe qual o significado do seu nome? Joquebede significa glória a Deus. Deus é glória. E em toda a história dessa mulher, realmente, Deus se manifestou na vida dela com glória, com poder e com majestade. Da mesma forma, Deus quer se manifestar nas nossas vidas hoje, agora, nesse momento, como um Deus todo-poderoso. Muitas lições eu e você precisamos aprender nesse texto. Joquebede, ela estava vivendo um momento muito difícil. O povo de Israel estava lá no Egito, trabalhando como escravo. E Faraó deu uma ordem. A primeira ordem era para que as parteiras não deixassem os bebês machos nascerem. Depois, era para pegar aqueles bebês, por quê? As parteiras eram tementes a Deus. E elas disseram para Faraó, olha, nós chegávamos lá, não dava nem tempo. As hebreias já tinham nascido filho. Então Faraó deu outra ordem. Pega os meninos e jogue no rio. Você, mãe, consegue imaginar isso? E é nessa circunstância, nesse momento, que Deus levantou uma mãe Joquebede. Eu e você, como mães, também temos alguns faraós na nossa vida. Mas em nome de Jesus, ele já está por terra. Toda e qualquer perseguição já está por terra, porque é maior o Deus que servimos. Amém? Assim como Joquebede, eu e você precisamos aprender com essa mulher, tirar algumas lições como mães que somos. Há muitas mães que geram no ventre. Há outras mães que geram no coração. Que adotam seus filhos e geram no coração. Que lições eu e você podemos tirar com essa mulher? A primeira lição que nós podemos tirar do texto é que Joquebede
ela escolheu confiar. Ela escolheu confiar. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. A pergunta para você, mãe: onde está a tua confiança? Em quem você está confiando diante das situações que você está vivendo? Porque Joquebede, ela sabia do decreto do rei, que todos os meninos deveriam morrer. Você consegue imaginar a angústia dessa mãe? 9 meses, naquela época não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina. A angústia dessa mãe esperando o dia do nascimento. Mas ela continuava confiando no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no nosso Deus. Independente das circunstâncias que ela estava vivendo, ela confiou em Deus. Joquebede, ela escolheu confiar em Deus. E você, mãe? Onde está a tua confiança? O salmista diz que uns confiam em cavalos, em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Confiamos no Deus Todo-Poderoso. Naquela época, a Bíblia nos diz que tinha uma sentença de morte. Nós, como mães, muitas vezes estamos vivendo essa sentença de destruição dos lares, muitas vezes a incredulidade, a falta de fé. Mas nesta noite, a tua sentença é de vida. E vida em abundante. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Esse é o nosso Deus. Qual é a sentença que você tem para com seus filhos? Muitos aqui, os filhos ainda são pequenos, mas vão crescer. Eu já oro para minha filha de 11 anos, Senhor, prepara o Boaz para ela. O homem de Deus, que ame mais a Deus do que a ela. Senhor, afasta da má companhia desde agora. Porque nossos filhos convivem com todo tipo de pessoas. Afasta, Senhor. Tira do coração dos nossos filhos todo e qualquer pensamento contrário aos teus pensamentos. Coloque uma porção do teu Espírito Santo na vida dos nossos filhos e filhas. E como mães, nós precisamos declarar aos nossos filhos que confiamos em Deus. Haja o que houver, a nossa confiança tem que estar naquele que morreu na cruz, ressuscitou, vivo está. Não importa, minhas irmãs, meus irmãos, a situação que você está vivendo hoje. Confie. Simplesmente
confie. Porque assim como Deus cuidou de Joquebede, a mãe Joquebede, Ele está cuidando de cada uma de nós. Cuidando do nosso presente e cuidando do nosso futuro. Porque o passado, Ele cuidou também. Deseje isso. Como mãe, confiar em Deus. Confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Nós aprendemos também a segunda lição com essa mãe Joquebede, que ela escolheu acreditar. Joquebede escolheu acreditar. Irmãos, pensa bem. Você esconder um bebê. É quase impossível. Eu não sei os seus filhos, mas a minha filha era chorona. Chorava, chorava, chorava. E mais, ninguém podia ouvir o choro do bebê. Você consegue se colocar como essa mulher? E mais, naquela época, não tinha fralda descartável. Não tinha essa papinha, né? Que é fácil de fazer. A gente vai lá e compra aquela papinha pronta. Como será que Joquebede fez? A palavra do Senhor não diz o que ela fez, como fez. Mas eu acredito que essa mulher, essa mãe, às escondidas, enquanto todos estavam dormindo, ia lá, lavava a roupa do bebê, colocava no varal. E antes de todos levantar, ela já ia pegar a roupa. Havia uma promessa. E ela creu na promessa. Seus filhos, nossos filhos têm uma promessa. Quando a palavra do Senhor diz, Maria, eu e a minha casa, é eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Não duvide disso. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Creia nesse Deus. Porque uma mãe avivada, ela não fica com os olhos nas circunstâncias. Ela não duvida do poder de Deus. Mas ela crê no impossível. Ela crê no impossível, naquilo que Deus vai fazer no seu lar. Joquebede viveu dias difíceis, mas ela confiou em Deus. Quantas vezes essa mulher deve ter se levantado de madrugada e colocado o joelho no chão e orado pelo seu filho? E é isso que Deus deseja que nós façamos para os nossos filhos. Orar por eles. E Deus, com a sua graça, com o seu grande e imenso amor, Ele ouviu a oração de Joquebede. Da mesma forma, Ele está ouvindo as orações que nós, mães, fazemos de joelhos na presença de Deus. É necessário, meus irmãos, acreditar que o milagre vai acontecer. O milagre já aconteceu na minha vida e na sua vida. Porque Deus, Ele é o Deus provedor. Assim como Ele fez com Abraão. Quando Deus o conduziu para sacrificar o seu filho, Deus proveu ali o carneiro. Da mesma forma, é o mesmo Deus
que entrará com a provisão na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Acredite. Acredite naquilo que Deus está fazendo através de você, mãe. Nós, muitas vezes, como mães, nós damos tanto ouvidos, né? Para as vozes de fora. Ah, seu filho é bagunceiro. Seu filho é isso, seu filho é aquilo. Mas é isso que Deus diz para você? Sabe o que o seu filho é? Aquilo que você é. Geração eleita. Propriedade exclusiva de Deus. Ele é propriedade. Ele é amado de Deus. Ela é amada de Deus. Portanto, acredite. Acredite no milagre do Senhor. Porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus sendo manifesta. Assim como manifestou na vida de Joquebede, vai manifestar na tua vida como mãe, como mulher, como serva do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aprendemos também com essa mulher. Algo que muitas vezes nós mães temos dificuldade. Joquebede entregou tudo nas mãos de Deus e descansou. Ela entregou tudo nas mãos de Deus e descansou. É mesmo, Rosa. Mas é necessário. Se nós queremos viver o avivamento, sermos uma mulher avivada, precisamos crer e praticar essa verdade. O pequeno Moisés completou 3 meses. E agora? O que fazer? Então essa mãe foi lá, pegou aquele cesto, preparou, colocou aquele cesto lá na beira do rio. E ela descansou, porque ela sabia que Deus iria cuidar daquele que seria o líder, o libertador. Nós que temos filhos pequenos ainda não acontece conosco. Mas quantas mães não dormem, preocupada com os filhos? Deus cuida dos nossos filhos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mostrar para eles o caminho da verdade. Porque é Ele quem cuida. É Ele que vai cuidar dos seus filhos. Portanto, descansa nos braços do Pai. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deixamos nossos filhos na escola. Buscamos à tarde. Muitos filhos aí, né, dona Lígia? Viaja. Precisamos aprender a descansar. Por quê? Porque Deus, Ele tem a melhor maneira de agir. Será que foi da cabeça de Joquebede fazer um cesto e colocar o bebê? Não. Essa ideia veio de Deus. Veio do amado Espírito Santo. E é esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Portanto, eu e você, como mães, nós somos limitadas,
somos medrosas. Vou contar um segredo, né? Gislaine está aqui. Sexta-feira a Aninha tinha que ir no colégio 1h30 da tarde. Mãe, deixa eu ir sozinha. Ai, me deu uma náusea, um negócio ruim assim. E eu enrolando. Filha. Aí quando a gente falou, Marta, a Luísa pode ir almoçar na sua casa? Eu, oh, que alívio. Mas foram as duas a pé. Foram bem e voltaram bem. Precisamos aprender a descansar. Mesmo que o nosso coração de mãe não quer deixar criar asa. A gente quer proteger. Mas nós precisamos, né, Alessandra? Precisamos deixar os nossos filhos, é lógico, debaixo da cobertura espiritual. Portanto, uma mãe avivada entrega no altar do Senhor. O que você, mãe, precisa entregar no altar do Senhor nesta noite? Muitas vezes não é nem seu filho, é seu esposo. É os seus negócios. Entregue no altar e descansa. Quando nós falamos em descansar, vem a nossa imagem o bebê, o seu bebê, quando ele descansava no seu colo. É assim que nós grandes, adultos, precisamos descansar nos braços daquele que cuida de nós. Amém? Nós também podemos aprender nesse texto que Joquebede, ela construiu um caráter de honra em Moisés. O texto diz que Miriam ficou lá só esperando o momento. E disse, olha, posso buscar lá uma mãe para amamentar? E quem era essa mãe? Joquebede. Por 3 anos, ele ficou com a mãe, aprendendo da palavra de Deus. E isso fez toda a diferença no líder Moisés. Quando a palavra do Senhor diz, educa a criança no caminho que deve andar, porque quando tiver mais velho, não vai se desviar, é verdade. Isso é verdade. E Joquebede, ela instruiu o menino. E isso fez toda a diferença na vida de Moisés. Isso, meus irmãos, serve como uma lição para nós. Porque durante todo esse período que Moisés ficou ali com sua mãe, ele ouviu a história do povo hebreu. Vai um puxão de orelha para nós mães. O que você e eu, como mães, temos passado para os nossos filhos? Que referência nossos filhos estão tendo dentro da nossa casa? Todo esse ensinamento, ele vai levar para a vida toda. E eu me lembro da minha mãe, que não está mais comigo. A dona Nália, muitas vezes, ela não lia direito. Mas muitas vezes eu a via de joelhos orando e com problema na vista. Lia a sua Bíblia. E nós, mães, hoje? Quanto tempo gastamos para orar pelos nossos filhos? Para educá-los no caminho do Senhor?
Isso não é papel da igreja. É nosso papel. Orar com eles. Levá-los no caminho do Senhor. Quantas vezes, gente que trabalha com mães, com mulheres, eu ouço: eu não fui na igreja porque eu estava com preguiça. Eu não fui na igreja porque estava com dor de cabeça. Os nossos filhos ouvem isso. E o que vai criar no coração deles? Nós temos que ser exemplo de mulheres de oração, mulheres de fé, mulheres que comem a Bíblia, que se alimenta da palavra de Deus. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, porque eles vão ser amanhã aquilo que somos hoje. Quantas vezes ficamos lá, né? No WhatsApp, no Face, perdendo um tempo, enquanto esse tempo poderíamos estar orando por eles. Como mães, precisamos desse despertar. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Porque uma mãe avivada, ela lê a palavra e pratica a palavra, a começar em casa. Com os da casa, com os nossos filhos. Você pode dizer assim: mas meu filho já é grande. Mas não deixou de ser filho. Seus filhos adultos precisam da oração da mãe. Precisam de mães de joelhos. E essa igreja precisa de mães de joelhos. Para sermos avivadas no altar do Senhor. Não espere o próximo domingo para você cultuar ao Senhor. Não espere a próxima célula, não. Faça da sua casa um altar de adoração. Que seja céu na terra, na tua casa. Através do seu exemplo como uma mãe segundo o coração de Deus. Amém? E por último, o quinto ensinamento que esse texto nos traz, que Joquebede, por causa da sua fé em Deus, ela foi recompensada. Irmãos, esse é o nosso Deus. Você recebeu algum salário para cuidar do seu filho? Mas Joquebede recebeu. Ela foi recompensada pelas suas atitudes, pela fé que ela tinha em Cristo Jesus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, minhas irmãs, mães, eu e você podemos tocar o coração de Deus através das nossas orações. Tocar o coração de Deus. Joquebede, ela colocou a sua fé em ação. Colocou a sua fé em ação. Ela tocou o coração de Deus. Que nesta noite nós possamos sair daqui colocando a nossa fé em ação.
possamos sair daqui cheias, empoderadas dessa mulher, dessa mãe, avivada no Espírito Santo de Deus. Foi em oração, e é em oração, que nós recebemos as respostas. É somente em oração. E eu e você temos uma recompensa sim. Lá na glória, seremos recompensadas por cuidarmos, por amarmos daquilo que Deus nos deu, que é a nossa maior herança. A sua herança não é o seu carro, não é os seus bens, a maior herança são os nossos filhos. E nós já somos recompensados aqui na terra, muito mais seremos lá no céu. Deus não deixou e não deixa nada despercebido. Deus que sonda os nossos corações. Deus que sabe de cada lágrima, de cada choro, de cada mãe. É esse Deus que nós confiamos e é esse Deus que eu e você precisamos desejar. Onde havia um espírito de morte, Deus deu vida. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa mãe Joquebede deixou um grande legado para nós mães, nós esposas e nós servas do Senhor. Não importa qual é a sua dificuldade hoje. Não importa o que você, como mãe, chora pelos seus filhos, clama pelos seus filhos. Deus já ouviu a sua oração. Por isso, não fique paralisada. Se levante. Se posicione. A luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus está lutando por você. Ele vê as suas lágrimas. Ele enxuga as suas lágrimas. E o futuro dos nossos filhos está nas mãos daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Por isso, eu e você possamos nos movimentar para o milagre do Senhor. Irmãos e irmãs, Faraó, ele tinha a sentença de matar os meninos. Mas Deus tinha a maior sentença de colocar o menino hebreu lá no palácio. Esse é o Deus que você crê, mãe. Não importa o que você está passando, creia nesse Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Amém?